Boa noite a todos, então. Para comentar. Então tem lá no YouTube, para quem quiser se aprofundar, entender o que é a questão do karma. O Karma e Suas Leis. É um casal lá de Curitiba. Como ele desenvolve, ele entende bastante de programação gráfica, ele faz. E tem o livro também. Então tu pode adquirir o livro. Tem CDs, material, na verdade é VCD, é áudio, vídeo, material de computação gráfica, é muito interessante. No YouTube, naquele número ali. Aí tu põe consciencial.org, também entra no site dele. Andrea. Então, um dos pesquisadores lá na França, no século XX, Émile Coué, ele fala na autossugestão consciente. Tem a ver com o que a gente estudou. Então, ele dizia que a gente deveria repetir várias vezes por dia: eu estou bem, minha saúde é perfeita, meu corpo é perfeito, meu corpo funciona plenamente, minha respiração. Todo dia estou cada vez melhor. Repetir todo dia estou cada vez melhor, vou cada vez melhor. Tem o Silva, que é um chamado Método Silva, talvez a maioria já conheça, também é bem interessante. É tudo pensamento positivo, poder do pensamento positivo. Programação neurolinguística, ela fala na questão da visão, da audição e dos sentimentos tato. A gente já sabe que a visão, por que os palestrantes usam muito imagem? Porque a imagem é 70% que grava na mente. A audição em torno de 30% a 40%, o tato 15% a 20%. Então se usa vários. Tem pessoas que são mais visuais, então pessoas são mais extrovertidas, mais oradores, outros são mais introvertidos, mais quietos, então isso aí tem a ver. Outros são mais de escutar e outros são mais de falar. Outro método que se usa nas empresas é o brainstorming ou tempestade cerebral. E livres associações. As pessoas, até na política também, vão colocando em papéis e discutindo temas até o infinito, até esgotar. Discutindo tempestade cerebral. E dá bastante resultado. Por exemplo, Aristóteles falava: somos o que repetidamente fazemos. E a excelência não é um feito, mas um hábito. Então, vai repetindo, vai se tornando um hábito. Se é positivo, é um hábito. Se é negativo, é um vício. A gente chama vício quando é negativo. Um hábito bom, ele vai cada vez melhorando mais. Aí, natação, esporte, boa alimentação, isso Aristóteles já dizia. Então aqui para recapitular, para resumir, roda da lei, ação e reação, tudo que fazemos repercute. Então toda ação tem uma reação e toda reação precisa de uma ação. Lei do eterno retorno, que é cíclico. Karma, com C ou com K, tanto faz. Com K seria o sânscrito, né? E aqui o aportuguesado. Sansara em sânscrito é a roda da vida. É o eterno retorno, é simbolizado pelo 8 deitado. Mais tarde vai ter um slide mostrando. Plantar e colher, nas linguagens de Jesus. Tudo que plantares, colherás. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus também diz. E à medida que julgares, serão julgados. Então, Jesus pregou muito. E 600 anos antes, o Buda já tinha pregado isso. Lá na Índia. Como as pessoas tratam você, é o karma deles. Como você reage, é o seu karma. Vai em dia. Então, se uma pessoa te agride, se tu ficar quieto, tu vai ter um karma bom. Se tu reagir, trocar violência com violência, tu pode prejudicar o... E tu não deve interferir no karma dos outros também. A não ser que elas te peçam ajuda. Tem um mendigo lá, se ele não quer se ajudar, tu não vai ajudar. Tu vai ajudar se ele... Questão que eu tenho perguntado. Era exatamente nessa pergunta, em relação a... Tu não deve forçar a barra. Se ele pedir ajuda, tu deve ajudar, tu não deve negar. Prato de comida, jamais negar, né? Uma água, um prato de comida. Se tu conseguir um trabalho para ele, melhor ainda. Porque não adianta só também ficar, como é feito muitas vezes nas políticas, só paternalismo também não adianta. Tem que ensinar a pescar, não só dar o peixe.
E é uma coisa que a gente vê aqui no Brasil, é muito criticada, todas essas bolsas, né? As pessoas acabam estimulando a preguiça, as pessoas muitas vezes deixam de trabalhar. Um símbolo interessante que tem vários símbolos, tu põe no Google, tu põe lá karma, é o mesmo símbolo da reciclagem do lixo. E o karma não deixa de ser uma reciclagem. Em relação a esse karma, o que ele realmente significa? É algo que cada ação um e faz? ação. Mas... Tudo que tu faz volta para ti. Faz o bem, recebe o bem. Faz o mal, recebe o mal. É na mesma proporção. Por isso que é melhor fazer o bem. As pessoas não aprenderam. Se elas aprendessem que é ensinamento, não é castigo, não é punição, é ensinamento. É como na escola. Se tu aprende, tu passa de ano, senão tu repete. Esse é o ponto. Não é por acaso que uma criança tem câncer, não é por acaso que a criança tem defeito, nasce com defeito. Tudo tem a ver com isso aqui. Alguma coisa ela fez lá atrás, nessa existência ou em outra existência. Mesmo tendo pessoas que não acreditam na reencarnação, a reencarnação já está cientificamente provada. Por marcas de nascença, por lembranças espontâneas, lembranças de sonhos. Eu pessoalmente tive durante a noite uma ida até dentro da pirâmide, na época do Berneptah, que era da época do Moisés, lá dentro da pirâmide do Egito. Com uma psicóloga de Criciúma que faz terapia regressiva, eu fui até o ano 777 e até o ano 1400, a época dos cátaros na França. Quando eu fui em Paris, eu gostei muito da França. Eu provavelmente já estive na França, lá em 1600 e pouco. 1300 e pouco, não sei. Então quer dizer que o karma, na verdade, é algo que a pessoa já viveu uma vida. Não, e o que tu faz hoje vai repercutir amanhã. Tu quer ter uma vida melhor amanhã, tu vai construindo hoje. O destino está em suas mãos. Tu não deve ser escravo do passado, ele influencia, mas tu não precisa ser escravo. Mas tu é promotor do teu futuro. Livre para colher, para daqui, viver o hoje, sempre melhor para... Sempre melhor. Tu pode queimar o karma, como se diz, mas para que é queimar o karma? Se tu tem um karma negativo, muito pesado, tu pode, na tua atual existência, tu pode correr atrás, como aquele instrutor levou 19 anos, ele diz, você pode fazer isso em 3 meses, 6 meses, 20 anos, vai depender de ti, correr atrás do tempo perfeito. Aí tu vai ficar pensando, o que eu estou fazendo? Estou comendo, bebendo, dormindo, fazendo sexo e morrendo? Ou estou fazendo algo mais disso? Eu estou sendo que nem os animais ou tem alguma coisa mais? Aí que diferencia o homem do animal. A transcendência, a noção de Deus. O karma é uma lei imutável, ela não muda. É uma lei de Deus. Assim como a lei da gravidade, também a lei do karma não dá a mínima se você acredita ou não nela. Se não acredita ou não, ele existe. Simplesmente existe, sofrerá suas ações, ponto final. Marcelo. Aí, tipo assim, Flávio, quando a gente escuta as pessoas em relação ao karma, que é o meu karma, por exemplo. Mas tu deve ter a noção como um aprendizado, não como punição. Eu estou com esse vagabundo, esse alcoólatra, mas tu pode melhorar, tu pode ajudar ele, tu pode... Agora, se tu levou 15, 20 anos e o cara não tem jeito, aí da tua parte tu fez. E isso é interessante, né? As relações, as mulheres reclamam do marido, o marido das mulheres não estão por acaso. Na verdade, a gente escolhe antes, às vezes até antes de nascer tu já escolhe quem tu vai ter. Existe toda uma programação. Se diz a estrada, se faz a estrada, mas o caminho aí tu vai decidir. Se tu vai para aqui ou se vai sinuoso, pode ir em linha reta ou fazer sinuoso. A linha reta é a porta estreita. E o sinuoso é a porta larga. Né? Por isso que é aquela história do rico, porque com dinheiro tu tende a querer fazer sexo adoidado, juntar dinheiro, pisar em cima dos outros. Agora se tu, com a riqueza, tu promover trabalho, dá trabalho, dá... Tem 2 exemplos interessantes. O da Votorantim, ele é um cara... Eu não conheço ele, mas ele disse que ele é muito, ajuda muito o pessoal. Ele não é um cara arrogante. Nem todo rico é arrogante.
E às vezes tem pobres arrogantes. Então às vezes é questão de caráter, não apenas ter ou não ter dinheiro. Lição do tempo, karma. Quando um pássaro está vivo, ele come as formigas, mas quando o pássaro morre, são as formigas que o comem. É interessante essa reciclagem, né? A gente tem um monte de bactérias, fungos que convivem numa boa com nós. Mas quando tu está doente, tua saúde está debilitada, a tua energia está fraca, ou tu está morrendo, aí eles passam a te desmaterializar o teu corpo. Aí entra aquela velha história, nós não somos o corpo. Nós somos almas que têm corpo, não o corpo que tem alma. Tempo e circunstância pode mudar a qualquer minuto. Por isso não desvalorize e machuque ninguém. Tudo é transitório, nada é permanente. Nenhuma coisa só volta. Você pode ter poder hoje, mas lembre-se, o tempo é muito mais poderoso que qualquer um de nós. Saiba que uma árvore faz 1 milhão de fósforos, mas basta um fósforo queimar milhões de árvores. Portanto, seja bom, faça o bem. Então, o que a gente está estudando? Tu fazendo bem, tu vai ter um retorno bem mais rápido e vai para frente. Se fizer o mal, tu vai estar criando karma negativo para a tua velhice ou talvez até para depois. Então essa figura é interessante. Você empurra hoje, mas será empurrado amanhã. Assim como Sócrates fazia 600 anos antes de Cristo. O Sócrates, ele tomou cicuta porque ele dizia que tu não podia, se a lei dizia que tinha que tomar cicuta, ele tinha que tomar. E um pouco antes de morrer, ele, no discurso, na defesa dele na praça, ele disse: vocês podiam esperar mais alguns anos, eu já estou com 60 e poucos anos, mais um pouco eu já não vou estar mais aqui. Mas se vocês querem que eu tome a cicuta, eu tomo. Ele não desobedecia, ele era lei, para ele era... E os amigos dele: não, vamos fugir, vamos tirar daqui, vamos... O que adianta? Eu vou para a Itália, vão me perseguir. Eu vou para Roma, vão me perseguir. Eles dizem que eu incito a gente... Ele ensinava as pessoas a pensar, os jovens. Então eles perguntavam uma coisa para ele, casamento, aí ele devolvia a pergunta. Ele usava o método, ele devolvia e fazia as pessoas raciocinar e pensar. E ele foi o maior naquela época, ela foi o maior. Ele e o Pitágoras também, e o Heráclito. Depois teve discípulo Platão, o Aristóteles, mais tarde. Ser firme e decidido em minhas ações, sim, sim, não, não. É um dos lemas da maçonaria, sim, sim, não, não. E isso é importante, porque isso aqui é autenticidade e para evitar mentira, evitar falsidade. Se todo mundo faz o sim seja o sim, não. Jesus também fala isso, seja o seu sim, sim, não, não. Talvez poderia evitar muita coisa que vê por aí que não é tão certo. E o terceiro princípio, o autoenfrentamento, que é o que a gente está estudando. O que é autoconhecimento? É tu autoenfrentar. Tu vai enfrentar teus demônios, tua sombra, teu lado negativo. É o chamado porão consciencial, que é a parte mais primitiva, que é animalesca, que é bestial, e está ligada a egoísmo e orgulho. E a partir desse surgem todos os outros defeitos. Transformando o defeito em virtude, tu está fazendo um autoaperfeiçoamento. Vencer a mim mesmo. Jesus mesmo diz, né? Eu venci o mundo, venci a morte, venci... Só nossos pensamentos nos poderiam... Só nossos pensamentos nos pertencem. Isso é uma coisa, às vezes... na loucura, muitas vezes o louco diz: estão querendo pôr coisa na minha cabeça. Ou, na verdade ele está confundindo, porque ele confunde o mundo interno com o externo. O mundo mental dele com lá fora. Na verdade, os nossos pensamentos pertencem a nós. Nós podemos passar para outro, mas o teu pensamento é o teu, o dele, cada um é um mundo. Cada um tem uma história. Vontade, meditação, moral. Vontade é uma coisa... Pode ver que todos eles de motivação foram vontade, né? Força da vontade. A meditação tem várias formas, transcendental, yoga, tem várias formas de meditação. Eles dizem que tu deve começar 5, 10 minutos por dia, parar, esvaziar a mente, relaxar. Pode pôr uma musiquinha calma, um mantra, uma música religiosa, alguma coisa para ele. Ou ficar olhando a chuva caindo, o riacho, a natureza, são formas de meditação. E a moral
se discute muito a questão da moral e a ética. A moral vem de mor, que é costumes. E ela, de tempo a tempo, e na história, ela pode mudar porque as pessoas vão mudando o pensamento. E a ética seria mais na plano das ideias. A ética é mais profunda. A moral seria a prática da ética. Tem os estoicos, que lá em Homer eles viam na natureza, né? Eles pregavam, alguns inclusive pregavam ficar nus, não usar roupa. Viver com a natureza, viver naturalmente. Tá à vontade de comer, come. Tá à vontade de beber, bebe. Tá à vontade de fazer sexo, faz. Viver naturalmente. Escolher o melhor da humanidade. Ler livros e frequentar tertúlias literárias. Livros bons, livros que te melhoram. Confessar minha ignorância. Isso é importante, né? Tudo isso eu não sei tudo, eu sou um eterno aprendiz. Um eterno estudante. Na Conscienciologia, Homo Sapiens Pacíficos. Esse é um livro, 1000 e poucas páginas, que o Valdo Vieira fez junto com outros. Na verdade, são centenas que trabalham junto. E ele fala da questão por que o homem faz guerra, e a busca da pacificidade. Homo Sapiens, Homo, pensador pacífico. O Homo é o gênero humano, né, que diferencia dos outros primatas, e é sabido, e seria pacífico. Você ainda aquele espectador intoxicado durante 2 horas pelos filmes belicistas que levam à guerra, mercantilista, só para gerar dinheiro, policialesco, sadomasoquista, de que a dor, né, simula muita dor, truculento ou terrorista de Hollywood. Então ele faz um questionamento. Esses tempos eu brinquei com o filho do Beto. Como é que tu gosta de filme violento, filme de terror, de aquela capa lá, o gurizinho lá matou a família inteira e se matou por causa daquele joguinho, aquela coisa. E às vezes tu fica pensando, aí pode ser coisas lá do passado, né? Aí teria que ver o passado. Por que as pessoas gostam de filme de matança, de cortar pessoas, esquartejar, e as pessoas gostam de ver. E gosto de ver também notícias ruins, imprensa marrom, só coisa ruim, matança. Então, se tu analisar, o que eu estou vendo na televisão? Quanto mais tempo tu estiver vendo televisão, tem prova, tem estudos científicos que dizem que tu emburrece. As pessoas que passam horas, além de ficar gordo, obeso, poder ter ataques cardíacos, elas emburrecem, porque é 20% coisa boa e 80% besteira. Na internet também tem um monte de coisa boa, tem um monte de besteira. Não sei se tu já viu no YouTube, tu põe um assunto, tem um monte de coisa, depois vai aparecendo, parece que vai piorando. Eu noto isso pelo menos. Começa com vídeos bons, depois é piorando. E é interessante também, é uma coisa que eu faço, tem gente que acha difícil, mas tem vídeos bons em espanhol, em inglês e com legenda, pode começar com aqueles com legenda. Tem vídeos muito bons, né? Então não ficar só no português, é uma forma de tu ampliar tua mente, teu conhecimento. Então eles falam na cosmoética. O que é cosmoética? Esse aqui é o casal da Conscienciologia e da Projeciologia. E a ética cósmica seria a ética de Jesus, né? O universo inteiro, todos os universos seguem essa ética. O pessoal lá da ufologia fala a Federação Galáctica, tem a Grande Fraternidade Branca, são todos centrados na benevolência, a prática do humor, da caridade. Totalmente diferente daqueles filmes que mostram invasão na Terra. Aquilo é uma palhaçada. É mais fácil os terráqueos invadir outros planetas do que serem invadidos. Até porque para alguém chegar aqui, e tem muita gente que acredita que eles já chegaram e continuam chegando, e eram os antigos deuses, eles tinham uma ética muito, muito grande. Tinha gente que não era tão ética, são chamados Nefilim, ou anjos caídos, filhos de Lúcio. Eram os demônios, os antigos demônios. Mas tinha muita gente boa também. E muitos eram grandes legisladores naquela época. Enoque, Noé, eram grandes legisladores. O próprio Jesus. Não Jesus 2000 anos atrás, mas o Cristo, né? Porque Jesus é figura humana e o Cristo ele é muito mais famoso. O Cristo tem mais de 5 bilhões de anos.
E nós somos crianças perto de Jesus. É mais ou menos a distância do orangotango e do chimpanzé para nós. Né? Eles são bem parecidos conosco, mas por isso que diz que a gente é mais semelhante. Só que a diferença na moral é bem profunda. Tanto que ele foi o maior ser que já passou por aí. E se acredita que foi uma vez só também. Parece que foi o único que não reencarnou na Terra. Pode ter reencarnado em outros planetas, mas não na Terra. O Krishna é o Cristo hindu, lá do hinduísmo. Ele dizia, seja como o lírio que perfuma a lâmina que o corta. Se tu entender isso aqui, tu vai entender que é a mesma coisa quando Jesus diz, se alguém bater a face direita, oferece a esquerda. Devolver o mal com o bem. Mesmo ele sendo cortado, ele ainda perfuma a lâmina. Isso aqui é bem profundo. O Krishna já dizia isso. E quando a igreja fala na Trindade, a Trindade tem a ver com o hinduísmo. Eles têm o Brahma, que é o Criador, tem o Krishna, que seria o Cristo deles, e o Vishnu, e o Shiva, que é o Transformador, que seria o que os católicos chamam de Espírito Santo. Então, de lá que vem a Trindade. Não foi uma criação do catolicismo. Devolver o mal com o bem, Jesus, oferecer outra face. E a terapia do perdão. Qual é a melhor terapia para quando tu é prejudicado ou tu prejudicou alguém? Perdão, auto-perdão e perdoar o outro também e ser perdoado. A Malu Balona, que é uma pesquisadora que escreve livros, ela diz, não basta ter razão é pouco. Perdoar permite sobrepairar, transcender o limite de quem teve, tinha ou tem razão. Tinha, tu tem, ou tu tinha razão ou tu pode ter razão. Então tem que transcender. É chamado também Evangelho e Terapia. É título de um livro também, Evangelho e Terapia. Enquanto Moisés ensinava com não, se vocês analisar, Moisés ensinava não, que nem quando tu ensina uma criança pequena. Né? Não faça isso, não mate, não roube, não cobice a mulher própria. É sempre não. É parecido com os nossos códigos de ética. Na medicina tem muito não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem muito mais não do que sim. E Jesus transformou isso. 2000 anos depois de Moisés, 2000, 2500 anos depois, ele deu ênfase ao positivo, que é a lei da atração. Faça o outro que quer que ele te faça. Faça o bem, não faça o mal. Então ele mudou completamente o sentido. Faça os outros que quer que te faça. Vai e não peques mais. Então é uma questão da reforma íntima, reforma, autotransformação. Esse Luciano Vicendio, o italiano, é muito interessante. Ele tem um livro que ele fala na importância da sua evolução e da sua encarnação. Ser envolvidos pelas dificuldades, não mantivermos nosso objetivo claro na mente, que é a questão do foco, em pouco tempo perderemos a visão e a motivação pelo que estamos fazendo, porque a emocionalidade agiganta os obstáculos. Então tu tem que sempre o emocional e o racional. Se ficar só emocional tu pode... Isso aí, muitas igrejas usam muita emoção, a política, a mídia, e o emocional vai até certo ponto. A partir daquele ponto, e tu não pode ser só racional também. Não pode ser frio, mas também não pode ser só emocionalidade. Né? O medo é o inimigo oculto da evolução consciencial. Hoje em dia, alma e espírito se chama consciência, o termo mais correto para se chamar, até para evitar discussões entre segmentos religiosos e outros. Né? Então, fala em consciência. E realmente, o medo, quem tem medo não evolui, fica parado, né? Fica preso ao passado. Quando a informação entra pela porta, o medo sai pela janela. Beleza, Malu Balona? Autocura através da reconciliação. Esse livro ela fala muito da terapia dos casais, da reconciliação. Na medida vai te informando, e para isso a gente está aqui, para a gente aprender. Eu transmito, recebo, o Beto transmite, cada um tem a contribuir. Ninguém é totalmente ignorante, cada um pode trazer e contribuir. E à medida que vai se informando, é o que Jesus diz, na verdade, vos liberta.
Então, tu conhecendo a verdade, tu vai te libertando. Aí tu vai começar a questionar. Tá, Caim matou Abel. Aí ele vai pro Oriente e casa. Então tinha mais gente. Ele começa, não tinha só aquela família, não, tinha mais gente. Um grande pesquisador, e ele tem mais de 60 livros escritos, ele é aqui da região, ele é lá de São Lugero. Se tu passar em São Lugero, tem uma placa e tem a Fundação Beto Rola. E os mais antigos, ele era padre, né? Assistiram até a missa com ele. Só que ele foi para a Índia, foi para o Tibete, foi para os Estados Unidos, ele trocou carta com Einstein e ele se aprofundou, estudou budismo, hinduísmo. E ele criou o termo cosmoterapia, terapia cósmica. Terapia pela aquela ética cósmica. Ele é bastante profundo. Ali tem uma breve história que tu encontra na Wikipédia. Ele é espiritualista universalista, então ele pega várias religiões, várias filosofias. Ele se chama filosofia universo, que é universal, né? Universalista. Ó, palestras digitais, inclusão digital, pública municipal. Ali conta um pouco da história dele. Que cidade que ele é? De São Lugero. Ele mestrava em Tubarão, Missa. Não sei se pra cá ele veio, mas Tubarão ele chegou. Até que ele foi expulso da igreja, porque ele pensava muito, muito alto. Né? Ele era na época que é hoje o cara da teologia da libertação. Né? Ele tem uma visão bem. E ele estudou yoga, estudou orientalismo. Em tempo nenhum deixamos de pertencer à sociedade extrafísica de onde viemos. Na condição de cidadãos do cosmos. Então nós somos cidadãos do cosmos. Não sei se vocês lembram Poeira das Estrelas, aquele programa fantástico. O astrônomo brasileiro que está nos Estados Unidos, ele dizia, nós somos poeira das estrelas. Nós viemos das estrelas. Os egípcios diziam, nós viemos de Sírios. Se tu estudar todas as civilizações antigas, os Dogons, os Toltecas, os astreiros diziam, nós viemos das estrelas. E eles apontavam, que era estrelada. Então, sociedade extrafísica é fora do físico. Aqui nós estamos dentro do físico, dentro do corpo. Se chama intrafísico, dentro do físico. Enquanto sai do corpo, toda noite a gente faz isso, nem sempre se lembra, mas a gente faz. Até na quarta, o palestrante lá da nossa igreja, ele falou um negócio interessante, como se toda noite a gente se preparasse para a morte. A gente morre e renasce de manhã. A diferença é que na morte tu não renasce mais. Então, cada dia tu passeia, tu vai por aí. Teu corpo descansa. Né? Tu como alma, como consciência, sempre trabalhando. E o trabalho é uma lei universal. Jesus mesmo diz, o Pai trabalha e continua trabalhando e eu também. Se tu lê sobre anjos, eles vão para o inferno resgatar o pessoal, eles trabalham. Ninguém fica só tocando flauta, harpa, a ideia lá é uma coisa que não tem fundamento nenhum. Quanto mais tu tiver evolução, mais tu vai trabalhando. Isso é ótimo. E trabalhar voluntário é uma coisa que muita gente escapa, né? Não, se trabalha, se não ganhar nada, não vai trabalhar. Tu não vai ganhar financeiramente, mas tu vai ganhar consciencialmente, espiritualmente. Eu acho que é por isso que já tem aquela história que a gente tem que descobrir que a gente faria até de graça, né? É. Para que a gente tenha aquele amor para fazer. Por amor. Aquele que faz por amor, faria até de graça. Então, o que está falando tem tudo, realmente tudo a ver. Tu tem que ter teu trabalho físico, porque a gente depende do dinheiro e tudo é dinheiro. Mas tu tem coisas que, quando Jesus fala nos tesouros do céu, é a amizade, o amor, o companheirismo, todas aquelas coisas que tu leva para além do túmulo. O resto fica. O carro fica, a propriedade fica. O ouro tu não leva para o céu. Tem até a música, o ouro não entra no céu. E nós somos do cosmos. Muitas vezes tem gente que diz, não, eu sou aqui só da fumaça aqui. Não, tu é de Santa Catarina, tu é do Brasil, tu é da Terra. Por que pensar pequeno, né, gente? Nós somos da Terra. Nós somos também do Sistema Solar, da Via Láctea. A gente não é só de uma cidadezinha.
E quem foi lá fora é interessante, aí que tu começa, e esse pessoal que está, as capitais estão recebendo o pessoal de fora, aí tu vai tendo essa noção de como é bonita essa troca aí dos estrangeiros. Né? No início o Brasil dá de 10 a 0, né? Recebe eles bem, tem gente até trabalhando. Tudo. Tem argentino que vem de bicicleta, conseguiram trabalho, não conseguiram pagar hotel, mas estão se virando. Fizeram 3.500 km de bicicleta. A assedialidade doentia é a maior patologia da humanidade nesse tempo. A assedialidade é o termo moderno para obsessão. Os evangélicos falam muito em perturbação. O termo assédio, assim, tem assédio sexual, assédio moral, seja o assédio moral. É intrusão, né? Intromissão. E é doentia porque é para prejudicar. Né? É a maior doença da humanidade neste momento. E muitas vezes as pessoas não têm... Se diz que tem 3 níveis. Tem o nível assédio comum, ou obsessão comum, que as pessoas às vezes nem se dão conta. Tem um problema que acontece muito em meios religiosos, a fascinação. Um exemplo que é bem doentio é o do Henri Christ. Ele acha que é Jesus, então são pessoas totalmente perturbadas. Aí tem pessoas que dizem que tem conversa direto com Deus, ou com um extraterrestre. Então tem coisas bem doentias. Quem conversava direto com Deus, provavelmente Jesus, né? Ele estava bem mais próximo de Deus. Tanto que quando ele diz, eu estou no Pai, o Pai está em mim, ninguém entendeu. Muita gente hoje não entende. Tu tem que estudar física quântica para entender o que ele quer dizer. Deus está em mim, Deus está em nós também. Está no vegetal, está no animal, está na pedra. Se tu estudar, daqui a pouco vai ter alguns slides, tu vai começar a entender essa questão. E ele tem 2 livros enormes, que é a Conscienciologia e a Projeciologia. E os 700 experimentos da Conscienciologia. 1000 e poucas páginas também. Ele vai se aprofunda até... São 18 a 20 anos de estudo. Só que tem 10% que ele fala que eu não concordo, porque ele se afastou da religião e ele fala mal de Jesus. Aí, na minha opinião, ele errou. Outro grande pesquisador, Pietro Baldi. Ele começou a missão dele lá na Úmbria, na Itália, depois veio para o Brasil, escreveu 24 obras. A mais famosa foi a Grande Síntese e a última foi Jesus. Aí ele escreve só sobre Jesus. Tem alguns que dizem que ele é a reencarnação de Pedro Apóstolo. Aí tu começa a pensar, se Pedro levou 1900 e poucos anos para começar a entender Jesus, mesmo ficando 3 anos convivendo com Jesus, parece que o Paulo se converteu bem antes e era o perseguidor e foi o que mais difundiu. Muito do católico hoje depende de Paulo. Se não fosse por Paulo, talvez nem a Igreja Católica talvez não existisse. E essa Grande Síntese eu já tentei ler umas 3 vezes, ele é muito complicado. Ele fala em biologia, em química, em física. Eu acho que é um livro que é para ser entendido lá no século XX. Ou agora no 21 ou no 22. E foi escrito em 1930 e pouco. Ele tem livros, o Sistema e Antissistema é muito bom também. Ele fala sobre céu e inferno. O que é o céu e o que é o inferno. O bem e o mal. Logos e Lúcifer. O outro também, o Roberto Roder também fala Logos e Lúcifer. Até para entender quem foi Lúcifer, né, para entender aquela história. Outra maneira de entender aquela história é Viagem nas Estrelas. O Darth Vader seria o Lúcifer. E no início ele não era tão ruim, né? Mas por orgulho, por ambição, ele caiu. Tem alguns que pregam que o homem já foi melhor e decaiu. Na verdade, a queda é pelo orgulho. Se tu é inteligente demais, tu cai pelo orgulho. Eu vejo muitos doutores, pós-doutores, eles são ateus, esse orgulho. A inteligência é tão grande, só que eles perdem a parte do coração. E tem um outro, eu não lembro qual foi o autor que escreveu Pietro Baldi, Missionário. E foi esse que escreveu sobre o Pietro Baldi. É uma obra bem profunda.
acaba dando a si mesmo a superioridade, né? Tem alguns que se acham o próprio Deus. Né? A si mesmo Eles não conseguem entender, Deus está dentro de mim, mas eu não sou Deus. Eu sou uma criatura, eu sou um filho. Né? Não posso me confundir com o Pai. Assim como não deve confundir Jesus, que é filho, com o Pai. E os católicos confundem, alguns segmentos confundem. Ah, porque é o mesmo, não é o mesmo. Modelo de perfeição na Terra. Pedro Baldi. O Cristo é uma beleza tão completa, uma grandeza. Uma perfeição, não é possível superá-la e imaginar além. A saciedade é o desejo, o último termo da mente e do coração. Essa figura não tem sombra para serem rebatidas. É o infinito e ele nada pode juntar nem se pode superar. Se tu buscar na internet, tem a figura, a face de Jesus, por Bezerra de Menezes, Emmanuel, que o Emmanuel conviveu com ele era o senador Publius Lentus. Tem aquela história que ele foi pedir ajuda para a filha dele, a mulher dele já tinha se convertido. E ele era arrogante, porque ele era magistrado, era líder dos legionários. Ele só se converteu bem depois. Assim como Pedro. O Pedro negou 3 vezes. Depois, com a ressurreição de Jesus, que ele começou a despertar. Mesmo tendo convivido com ele. Outro grande pensador, Teilhard de Chardin, foi expulso da igreja também. Ele tinha um pensamento muito... Ele estava à frente do tempo dele.